Pessoal, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Dion, tá? E estou muito feliz de estar aqui a convite da Merlin e para trazer essa medicina maravilhosa, tá? E falar sobre medicinas, falar sobre alquimia. Hoje eu já me assumo e me entendo enquanto alquimista mesmo. Trabalho com alquimia, né? Eu tenho uma empresa chamada Alquimia Magia e que eu estou trabalhando na questão dos cogumelos. Estamos abrindo uma loja aqui em Florianópolis, inclusive aqui perto. Então, assim, faz vários trabalhos em relação à alquimia e já estudo as medicinas faz mais de 15 anos, tá? Tanto a nível prático como teórico, né? E eu acho que quando a gente está falando de alquimia é muito legal a gente entender que nós somos o alquimista, ou a alquimista, só que nós também somos o laboratório. O nosso corpo é o grande laboratório, a nossa vida é o grande laboratório. E nós somos a medicina também. Então, assim, a gente é a poção, a gente é o alquimista, a gente é o laboratório, a gente é a alquimia completa, né? Então, cabe a gente estar estudando e estar se experienciando, se testando, vivendo isso. E daí, quando a gente vai falando de medicinas, tem muito medo que cerca isso e tem muita desinformação, tem muito preconceito também, né? Porque hoje a gente tem uma questão chamada guerra às drogas no mundo, né? Então, os países, vários países proibidos, vários lugares assim, religiões também, que é muito mal visto. Ah, isso deixa doido, isso faz mal. Só que isso é uma coisa super recente, é uma coisa de 50 anos pra cá, que a gente tem combatido e tem guerreado contra as medicinas, né? Mas na verdade isso aqui é milenar, isso aqui é um conhecimento ancestral, esse é um conhecimento que sempre esteve com a humanidade, porque, pensa bem, a gente sempre conheceu todas as plantas. A gente ia na floresta e testava as frutas, sabia o que era venenoso, sabia o que dava pra comer, o que não dava pra comer, né? E a gente sempre foi repassando esse conhecimento, a gente anotava nos livros, então a gente sempre soube o que tinha na floresta, né? Então, se tem uma coisa que me nutre, se tem uma coisa que me envenena, e se tem alguma coisa mágica, se tem alguma planta que eu falo com Deus quando eu como ela, quando eu ingiro esse cogumelo, por que eu tenho uma experiência transcendental? Então, como que os antigos iam deixar isso passar? Como que eles iam simplesmente ignorar e se fingir que não, isso, a gente não tem isso aqui é ruim, isso aqui faz mal. Tipo, as plantas mágicas sempre fizeram parte da cultura humana. Sempre fizeram parte em todas as civilizações que a gente for estudar. Todas elas consumiam de alguma forma ancestral, ritualística, essas plantas transcendentais, que vão elevar a gente a nível de consciência, elevar o nosso corpo. Então, enfim, estou trazendo essa introdução para passar para essa barreira do medo e passar para essa barreira do preconceito, né, para a gente entender que são medicinas naturais, muito superiores a qualquer medicamento sintético hoje, que as pessoas se entopem de vários remédios de uma indústria da doença, certo? E isso aqui é a farmácia natural, né? Isso aqui é a farmácia de Deus. A natureza, a mãe natureza é a grande farmácia, é os grandes medicamentos. Eu queria saber aqui de todo mundo quem que já teve contato com um cogumelo de alguma forma. Tá, ok, umas 8 ou 9 pessoas. A gente tá numas 20, 21 pessoas. É engraçado, porque dá pra falar tantas coisas sobre essa medicina, é tão especial, né? Ah, é 19? Ah, é, então. E qual que é a relação deles com a alquimia do cacau também, né? Porque o cacau, ele é um grande portal para todas as outras medicinas. Isso é uma coisa interessante de saber. Porque hoje a gente está tendo bastante cerimônia de cacau, né? Tá crescendo bastante. Agora tá crescendo bastante a questão do cacau melo, né? Tá cada vez ficando mais comum essa questão do cacau melo. E por que o cacau ele consegue potencializar outras medicinas? Tá? Primeiro, que ele ativa o coração. E quando eu consagro uma medicina, né, seja ayahuasca, seja cogumelo, qualquer planta mágica, ela tem que circular no meu corpo, ela tem que passar no meu sangue para ela me encantar, para ela trazer a magia dela. Então, se eu estou muito parado, se eu estou muito quieto, se minha pressão está muito baixa, talvez eu não entre tanto na força. Porque a nossa mente tem resistências, nossa mente tem couraças, que ela vai resistir à medicina, ela vai resistir à mudança, ela não quer. Então, ela vai ter um grande sistema de segurança de resistência. Então, você está meditando e você está no teu sistema de segurança, está resistindo à força. Quando eu consagro o cacau, ele ativa o meu coração, ele abre o meu coração. Então, ele já começa a tirar umas couraças ali, certo? E começa a fazer o meu sangue circular, começa a fazer a medicina circular. Então ele potencializa muitas outras medicinas, ele é como se fosse um turbo ali para as outras medicinas. Além dele mudar a absorção também, porque ele tem gordura, tá? E a gordura, toda a gordura muda a absorção de medicina, ela potencializa as medicinas também. Então assim, o cacau não é só porque ele é gostoso, porque ele é medicinal, porque ele é uma medicina incrível. Ele realmente tem uma alquimia com as outras medicinas. Ele realmente existe uma alquimia, existe uma poção
que é o cacau melo, que ela é uma poção genuína mesmo, e ela tem uma alquimia diferente. E tem até, depois do cacau melo, tem o chocomelo, que seria mesmo o chocolate mesmo em barra, com o cogumelo, que ele potencializa mais ainda. Então, assim, uma coisa é você comer o cogumelo desidratado, uma coisa é você fazer cacau melo, uma coisa é fazer o chocomelo. Então, porque o chocomelo ele vai ter mais gordura, ele vai ser mais denso, ele vai demorar mais para digerir. Então, eles têm uma alquimia muito interessante. E daí, outra coisa que a gente também consegue trabalhar com o cacau e o cogumelo é passar essas resistências, é a gente trazer para o corpo. Por isso que está todo mundo aqui no presencial, por isso que está todo mundo aqui, porque a gente quer viver isso na pele. Então é legal comprar curso, ver curso online, ver vídeo, estudar, ler livro, né? Então isso é incrível, mas a gente quer vivenciar, a gente quer experienciar. E é isso que hoje a gente perdeu nas religiões também, né? Então hoje a gente estuda Deus na religião, a gente fala sobre Deus, mas a gente não experiencia mais o divino. E é isso que os antigos falavam, que eles tinham contato com as medicinas, e eles falavam, aqui a gente experiencia Deus. A gente está tendo contato, a gente está tendo uma experiência divina. E por quê? Por que um cogumelo me dá uma experiência divina? Por que Deus tem que me apresentar? Não, Deus se apresenta de várias formas, né? Sóbrio, dormindo, de várias formas a gente consegue se comunicar com Deus. E também através de plantas mágicas. Tipo, não é como se ele só viesse através daqui, mas ele também vem muito através daqui, né? Porque elas têm, uma das grandes medicinas do cogumelo é essa questão dele ajudar a criar novas conexões. Então ele é uma vitamina cerebral. Isso aqui é uma vitamina para a alma, tá? Tudo isso aqui é uma aula de culinária, tá? Só que a gente está falando de alimento dos deuses, tá? Então é uma culinária dos deuses. E nós somos os deuses e nós estamos com fome. A gente está numa sociedade de deuses adoecidos, deuses famintos. E a gente briga com nossos alimentos, a gente proibiu, a gente guerreia com coisas que são nutricionais. Isso aqui, se eu pegar um microscópio, são moléculas, são átomos. Só que essa molécula no meu corpo, no meu sangue, isso aqui é revolucionário para a minha saúde, para o meu corpo, para os meus órgãos, para o meu sistema nervoso. Então isso aqui é como se fosse uma vitamina que a gente proibiu. Faz milhares de anos que a gente meio que esqueceu, a gente foi guerreando com as bruxas, as religiões foram vindo, foram exterminando várias poções, então a gente foi esquecendo dessas poções, a gente foi deixando essa magia meio que adormecer. Então isso aqui é um alimento mágico. Quando a gente consagra isso aqui, a gente está trazendo magia para dentro do nosso sangue. São moléculas mágicas. E eu não estou falando, não, tem que tomar o cogumelo, todo mundo tem que tomar em altas dosagens, meu Deus, não. Eu estou falando sobre uma questão nutricional. Alimento, isso aqui é nutrição. Que seja um comprimido, que seja uma cápsula, que seja um pedacinho, sabe? Mas é uma molécula essencial. É como se o mundo inteiro, ninguém tomasse vitamina C, sabe? Tipo, tivesse um preconceito. Não, vitamina C faz mal, meu Deus, não pode, é do capeta. E a gente imagina, ia começar a surgir várias doenças do mundo sobre vitamina C. Várias pessoas iam ter sintomas da sociedade, tipo, sabe, um escorbuto do planeta ali. Então, enfim, trazendo muito para essa questão nutricional, essa questão dos deuses também, né, essa nutrição avançada da consciência. E hoje a ideia é a gente fazer um cacau melo muito amigável, tá? O grande segredo da alquimia está na dose, certo? Então essa é a grande chave. Então, mas eu tenho medo do cogumelo, eu tenho insegurança, eu nunca tomei, certo? A chave do medo é a dose, tá? Ali a segurança, tá? Porque, por exemplo, aqui tem um pacotinho de cogumelos, tá? Esses são cogumelos, eles estão desidratados, estão sequinhos aqui. A pessoa geralmente consagra eles assim mesmo, come igual um salgadinho. Esse pack tem 2,5 gramas. Aqui é uma dosagem individual intensa, aqui é uma jornada completa. 2,5 gramas de uma genética forte. Então, hoje a gente vai estar tomando, eu vou estar servindo mais ou menos 0,8, 0,9 por pessoa no cacau. Então, é para dar uma conectada, mas é para ser sutil. É só para a gente ligar na tomada, sabe? Conectar no Wi-Fi. Mas não é para ser nada muito extravagante, nada muito intenso, nada muito profundo, para ser amigável também, para a gente trabalhar esse medo, para a gente sentir segurança na medicina, a gente falar, não, tá gostoso e tal. Porque a gente tem que confiar na medicina, né? Porque quando a gente começa a entrar nos mistérios da medicina, a gente entra em coisas muito profundas, né? A gente começa a abrir mistérios do DNA humano, coisas assim, muito transcendentais. E a gente fica inseguro, a gente fica com medo, a gente fala como se estivesse num escorregador assim, do universo, né? E daí vem essas músicas que falam, né? Confia a medicina, confia a medicina. Porque a medicina, a grande questão dela é essa questão do flow, do fluxo, né? Então todo o universo é um grande fluxo, uma grande energia fluindo, um grande oceano. E o ser humano é um negócio travando, né? Travando o fluxo toda hora, a gente tá tenso, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então as medicinas, elas vêm para
solta isso, para fluir. Então a gente quer trazer esse flow, um flow sutil, um flow com o cacau também, um flow com as músicas, pra gente poder soltar, pra gente poder se expressar, essa criança interior também, né? Então o cogumelo traz muito isso da criança interior. Então da gente poder ser espontâneo, sem julgamento, sem comparação, né? A gente não tá numa festa, não tá numa balada aqui que tá todo mundo se analisando e fala, ai, como que tá vestido, como é que tá dançando, ai, não. Não, aqui é um espaço pra gente poder fechar o olho e ser, né? Eu sou, mas eu sou com o corpo, eu sou com o verbo, eu sou com a carne, né? E de uma forma espontânea, uma forma infantil, uma forma inocente, uma forma pura. Então, enfim, o cogumelo é uma grande medicina da nossa criança interior também, tá? E no final das contas, eu acho que uma coisa que eu queria quebrar esse gelo também é essa seriedade, entendeu? Tipo, às vezes a medicina tende a ser muito séria, muito tensa, né? Tipo, meu Deus, vamos consagrar, e fica aquele clima, fica uma coisa assim. E, cara, pode ser uma coisa natural, pode ser uma coisa assim, gente, isso aqui é cogumelo desidratado, só isso. Só tem cogumelo desidratado aqui, aqui tem cacau, somos seres humanos. Isso aqui é mais ou menos uma experiência, o que vai acontecer com o ser humano quando ele come tais cogumelos, né? Mas tudo isso é uma experiência humana, entre irmãos, entre irmãs, entre família, numa egrégora de amor. Então, enfim, é isso. É pra ser uma coisa muito amigável, pra ser uma coisa muito gostosa. E a gente teve o almoço ali e agora a gente tá tendo esse segundo almoço, o almoço dos deuses aqui, que as nossas consciências se alimentam. E então, todos esses são psilocibe cubensis, né? É o cubensis, que é o cogumelo que produz a psilocibina. Aí ele tem várias genéticas, né? Ali fora, inclusive eu trago, né? Ele tem vários tipos de cubensis. Mas aqui é um mix, tem 3 genéticas diferentes de cubensis aqui dentro. E quem também não quiser consagrar, quem não sentir de consagrar também, né? Nada imposto, mas a gente vai estar servindo. O cubensis está sendo estudado em alguns países para combater depressão. A psilocibina hoje, que é o princípio ativo desse cogumelo, é uma revolução na psiquiatria, né? Tem vários laboratórios seríssimos de médicos trabalhando e pesquisando os cogumelos. E assim, eles estão dando de 10 a 0 a 1000 a 0 em todos os tratamentos, o padrão ouro da medicina, né? Hoje eu tenho depressão crônica há 20 anos. Qual o padrão ouro da medicina? Cara, remédio psiquiátrico, psicólogo, não deu certo. Vamos dar um choque no teu cérebro, então. Tem umas terapias, eletroconvulsoterapia também, né? Dá choque até a pessoa convulsionar. Então, esse é o padrão ouro da medicina hoje, entendeu? Fazer o teu cérebro convulsionar, dando choque nele e tomando remédio e tal. E a pessoa não consegue. Eu tô há 20 anos e não adianta. Aí a pessoa vai lá e tem uma sessão com cogumelo, 3 sessões com cogumelo. E daí passa, melhora 70% da depressão dela, né? Então, assim, a gente está tendo pesquisas científicas nesse nível para tratar diversas doenças. E não só a doença da consciência, entendeu? Não só uma coisa mágica. Com uma questão cerebral, uma questão biológica, genética. Isso aqui é ancestral, isso aqui é ativa genética. Então, esses genes da magia, eles estão adormecidos em nós. A magia, ela é genética, ela está no nosso DNA. E ela adormeceu porque ela está com fome. Nosso DNA, ele ativa e desativa, né? É como se fosse uma biblioteca, ele vai usando os livros ali, tem os conhecimentos que estão no DNA. Então não é tudo que está ativo no DNA. Então várias partes do nosso DNA mágico está desativado, porque a gente não tem mais uma sociedade mágica, porque a gente não tem mais alimentação mágica. Os gregos comiam magia, os egípcios comiam magia, os astecas, os maias, os incas, os chineses, todas as sociedades mais transcendentais, todos eles tinham alguma forma de contato com magia e de cerimônias. Né? E não à toa, todos eles são sociedades hipertranscendentais. Então, é isso, acho que eu até me perdi no último raciocínio que eu ia falar. Se tiver pergunta, gente... Nosso estilo de vida condicionou a gente a utilizar só os 2% do DNA, né? A gente não sabe mais ser mágico. Sim. E aí as medicinas, ela vem para tirar os outros genes adormecidos, né? Porque o nosso DNA tem muita informação. Tem. Só 2% a gente utiliza pelo estilo de vida que a gente vive. É a condição que a gente propõe ali, né? Sim. A ciência tem a coragem, a pachorra de chamar de junk DNA, né? Que eles chamam de, como se fosse o DNA lixo, né? Tipo, isso aqui, 90% é DNA lixo. Que DNA lixo? Vocês que não souberam decodificar isso aí, né? É muito além de lixo. E falando em lixo, o cogumelo é um grande alquimista também, tá? Um dos maiores alquimistas da natureza. Então estamos aqui, os alquimistas do cacau, né? Tendo uma aula de alquimia com um grande professor de alquimia, que é o cogumelo, que eles são os transmutadores, eles que comem o lixo da natureza.
Então as coisas que estão morrendo, aquilo que está podre, ele nasce na bosta, né? Então ele se alimenta de merda. É. Cucubensis também? Hã? Cucubensis também? Esse aqui é feito em laboratório, né? Tipo assim, ele não teve esterco no processo dele. Mas na natureza, ele nasce na bosta da vaca. E eu tive... Não, é o mesmo. E eu tive esse insight esses dias. Eu falei, cara, ele realmente tem a alquimia da merda. Tipo, de ajudar a transmutar nossas merdas, entendeu? Você tá cheio de merda, tá cheio de coisa podre. A gente tá cheio de coisa merda, coisa podre, coisa morrendo. Um monte de energia assim, ó, que fica travada na gente. A gente não sabe o que fazer. O que você faz com... Imagina, o que você faz com a energia morta? O que você faz com a energia podre? A energia podre é uma energia que fica assim dentro da gente. A gente nem encosta, fica assim, tipo, ai, que nojo. O cogumelo, sabe? Fica somatizado, super energia podre. Aí o cogumelo vem e fala, não, é assim, assim, assado que faz, ó, pá, pá, pá. Então eu quero trazer também essa consciência ativa nossa de alquimistas. Nós, enquanto alquimistas, de ter o fogo da transmutação. A gente falou muito do Saint-Germain também. O Saint-Germain é um grande alquimista. A chama violeta da transmutação. Transmutação, alquimia, né? É de você transmutar, de você alquimizar aquilo. Então, quando a gente está num processo mais intenso, até com cogumelo, às vezes vem aquela P, às vezes vem uma coisa mais intensa, fala, nossa, pode vir uma náusea, né? Eu não quero vomitar aqui, eu não quero abrir limpeza, não é a ayahuasca que a gente quer botar pra fora, não, é o contrário, eu quero transmutar. Mastiga esse sentimento, sabe? E da mesma forma que você come, você fica deitado fazendo digestão, vamos fazer digestão emocional, sabe? Vem uma coisa amarga, vem uma tristeza, vem... Cara, faz a digestão, faz a digestão. Parece que não vai acabar, mas acaba, sabe? Eu bocejo muito, tá? Uhum. Na forma de transmutação com o cogumelo. No rapé vocês viram, né? Guspe. Aí no cogumelo, bocejo. Aí pode lacrimejar, pode ter outras formas de operação. Então, é muito comum um bocejo, ainda mais no começo ali da força, assim, tipo, a primeira, os 40 minutos, 1 hora, pode ter muito desse bocejo, é uma transmutação, né? Mas eu vejo também que é uma forma do cogumelo, ele tá meio que hipnotizando a gente, sabe? Ele tá desarmando o teu cérebro. Porque o teu cérebro ele tá todo armado, ele tá cheio de resistência, tá todo tipo... Então o cogumelo ele quer vir fazer a força e o cérebro tá resistindo. Então o cogumelo ele tem que seduzir o seu cérebro pra você entrar na dança, entendeu? Ele vai te hipnotizar, ele vai ficar tipo... daí você vai começar a ficar com sono, quando você tá bocejando, é que ele tá... Eu vou conseguir tocar. Vai. Não. Aí que tá, a grande questão é a dose, entendeu? Eu tô falando assim, ele tem esse efeito, mas a gente tá numa dose baixa, entendeu? Daí vai ser tranquilo. Mas se você vai aumentando a dose, tudo isso que eu tô relatando vai aumentando também, né? Vai Tudo- se conectando com todo, né? Tudo que eu tô falando varia com a dose, tá? Tudo se aplica, eu tô falando dos princípios do cogumelo. Daí quanto mais subir a dose, mais intenso vai ser. Mas a magia é a mesma, a medicina é a mesma, sabe? Por pessoa? Não tem limite, né? Tipo, o céu é o limite, mas assim, pra hoje você diz assim, ou na vida no geral? No geral, assim, recomendações gerais. Tem uma tabelinha que a gente diz que tem uma tabelinha que é das 2 às 3 gramas, é uma dose inicial, tá? Que não é o que a gente vai tomar hoje, é até menos, né? Hoje a gente vai estar trabalhando meio que uma microdose. Aí de 3 a 4 gramas já são doses avançadas, e daí a gente chama das 5 gramas, que é como se fossem 2 packs desse, aí é a dose heróica, né? A gente chama dose heróica. Que daí até tem o Terence McKenna, um cara que dava várias palestras sobre medicina e tal, e ele brincava, né? Ele falava assim, você só vai se conhecer o dia que você tomar 5 gramas de cogumelo no teu quarto no escuro, né? Então assim... era uma brincadeira dele, mas realmente de mergulhar nas suas profundezas e ser intenso, 5 gramas já é bem intenso, tá? Mas assim, tem gente que toma mais, tal, eu já consagrei mais, então assim, depende do processo da pessoa também. Então não tem um limite, mas assim, 5 gramas já é uma dosagem bem avançada. E pra fazer o feitio, faz o cacau e depois joga o... Boa pergunta. Ótima pergunta. Aqui ele tá triturado, né? É tipo um mini liquidificador, esse aqui eu já trouxe aqui dentro para preservar. Eu triturei hoje de manhã. E daí a gente vai só misturar ali, não tem segredo, na verdade. Só que o ideal é colocar quando o cacau estiver mais frio, tá? Então não vai jogar no começo o cogumelo, vai ficar lá fervendo com o cacau, porque daí você vai queimar a magia dele, né? A gente tem que preservar a magia dele aqui. Então o calor meio que desconfigura a magia, né? Então eu só boto agora, depois que ele já tá dando uma esfriada. E pro chocolate é a mesma coisa, né? Se quiser fazer chocolate, vai derreter o chocolate. Aí vai fazer a temperagem do chocolate, certo? Que você vai misturar, fazer a temperagem.
Aí depois que você já fez a temperagem, que só vai guardar o chocolate, aí coloca o cogumelo em pó, mistura, bota na geladeira, né? Aí você tem o chocolate, mas sempre colocando o mais frio possível ali o pó. Tá? A gente serviu uma vez a manita muscaria, que é um outro tipo de cogumelo. Sim. Né? Você poderia falar de ingerir ele assim, comendo bem? O Cubença ou o da manita você tá falando agora? Os dois? Deixa eu até mostrar aqui, na verdade. Eu vou passar ele, na verdade. Pra vocês verem. Até eu fiz um aniversário aqui no norte da ilha, gente, Uhum. que ela queria cacau com cogumelo, né? E foi bem mágico, assim, porque o pessoal... Ó, só pra fazer a roda, que o ela pessoal falou ver. que ia consagrar, era 50% do pessoal de lá. Aí cheguei lá, 80% queria. E aí ficou uma microdosagem menor até, né? Porque aí 80% quis. Todo mundo quis na hora. Todo mundo quis, mas foi assim lindo, assim, todo mundo brilhando na festa, sabe? E é realmente um brilho, né? Que a gente Sim. tinha um brilho, né? Ninguém queria ir pessoal. embora, né? Não. Queriam mais cogumelo, você. Vamos, eu tô fazendo a roda dele, estamos tirando mais umas dúvidas. Então, daí ele tá aqui desidratado, tá sequinho, né? Só o cogumelo colhido e desidratado. Geralmente as pessoas consagram ele comendo mesmo, mastigando e sentindo o gostinho dele. E tem o Amanita muscaria também, que é aquele cogumelo vermelho e branco. Inclusive tá todo mundo meio que de vermelho e branco aqui hoje, né? Pode. Vermelho e branco. É o que tem o chapéu lá. O Amanita é aquele lá, o do Mário lá. Que ele é uma outra medicina, é um outro cogumelo, outra magia. E ele é uma das medicinas mais incríveis da Terra, assim, tranquilo. Tipo, ele é revolucionário, assim. É muito revolucionário tudo que a Amanita dá pra fazer. O Amanita é aquele cogumelo do Mário, não sei quem perguntou. Olha que curiosidade, quando eu era criança, eu desenhava muito olho, árvore e cogumelo. Aham. E a primeira vez que eu consagrei cogumelo foi com vocês dois, né? Aham. Foi a Amanita. Agora que eu fiz Olha só. Ele é uma medicina bem rara, assim, as pessoas não conhecem ele, né? Tipo, em Cubensis muita gente trabalha com ele, mas o Amanita não. E ele é super medicinal também. Ele tem muito... Ele é um cogumelo dos sonhos, né? Ele tem essa magia dos sonhos, da projeção astral, do sonho lúcido, mas ele também ele tem muito do fogo, da energia, né? Então, assim, a gente tinha até os vikings tomavam esse cogumelo e iam pra guerra até com ele. Tipo, eles usavam como um tônico de guerra, assim, de tão energético. Ele tem muito da magia do Kundalini, sabe? Então, assim, ele é uma outra energia, ele tem um outro mistério, mas ele harmoniza muito também com o cacau, ele é muito interessante, assim. Algumas medicinas participaram inteiramente dessa história, né? A Sim. Santa Maria, os escravos utilizavam a Santa Maria para suportar o trabalho, né? Sim. Para trabalhar na Santa Maria. Não, várias medicinas. Lá em Jerusalém, né, os próprios templos lá, os incensários, eles acharam vários resquícios de cannabis nos incensários, né? Então imagina, você ia na igreja, na época, ia lá no culto, e eles acendiam incenso de cânhamo, de cannabis na igreja. Então todo mundo entrava na força na missa. A missa era mágica mesmo, a missa na época, né? Era psicodélico o negócio. Então provavelmente passava o cara com aquele incensário era mágico, sempre foi, né? Eles sempre usaram plantas medicinais, plantas mágicas com essas propriedades. Os incensos, as defumações, as bebidas, né? O próprio cristianismo, né? Jesus, tipo, a própria questão dele falar, isso aqui é o corpo de Deus e esse aqui é o sangue de Deus, né? E você vai comer e você vai se conectar com o divino. Isso vai alimentar a sua consciência, isso aqui é um alimento da alma, né? Ele falava isso. Então, que alimento é esse, né? Que sangue, que poção era essa que eles tomavam na época, né? A gente tem muita essa questão hoje de ser só um pão, ser só um vinho, mas se a gente estuda a região, todos os povos, todas as religiões, todo mundo consumia plantas mágicas, né? Então, enfim, os mistérios de Cristo, né? Esse daqui que é os cogumelos azuis, não? Sim, é ele. Ele é lindo, né? Esse aí tá bem lindo, inclusive. É o da canção. É o Ventania que Mostra fala aí, muito Sassi, dele. cogumelo. Fala. A carinha dela. Vem aqui. Alguém tem alguma dúvida? Uma dúvida quanto às cores? Eu queria trazer antes ali, né, falando sobre essa questão, né, neural e tal, né, a minha irmã, ela teve síndrome de burnout, síndrome de pânico, e ela foi consultar para fazer uma
Imagino. relação a isso. E nesse processo, em uma das medicinas, a medicina me trouxe que com sagrando as medicinas, ela traz essas reconexões. E o que a médica trouxe para ela? Que algumas ligações são interrompidas por questão de proteção. Então o cérebro desliga aquela memória para que tu não lembre daquilo. E como veio a consciência para mim dentro da medicina, que quando a gente trabalha essas curas com a medicina, essas reconexões elas vão sendo feitas e a gente vai conseguindo trazer isso mais saudavelmente para o nosso dia a dia. Sim. Foi bem profundo, bem legal. Ele é a magia da reconexão do cérebro mesmo, né? Ele tem total essa magia da reconfiguração, de reconectar, de... Tanto uma pessoa, por exemplo, teve um amigo meu que o pai dele teve derrame, recentemente agora, faz uns 3 meses. E foi um derrame bem agressivo, e os médicos estavam dando um prognóstico bem ruim pro pai dele, né? Tipo, cara, a gente não sabe quanto de sequela que ele vai ficar, como que ele pode ficar. E na hora meu amigo já correu pra mim e já falou, cara, quero já entrar com cogumelo, vamos dar microdose pro meu pai, doses baixas, porque eu quero vitaminar o cérebro dele. E eu falei, beleza. E mandei pra ele vários tipos de cogumelo, e ele começou a fazer, e hoje ele tá bem melhor, praticamente nem tem sequela, e o meu amigo atribui muito aos cogumelos, sabe? Então, assim, deles realmente serem essa vitamina cerebral. E que é uma coisa que a gente não come, né? Tipo assim, você come um negócio que é bom, é proteína, é carboidrato, tipo, é bom pro fígado, é bom pro estômago, isso aqui. Mas o que você come que é bom pro cérebro? Que você fala assim, isso aqui é bom pro sistema nervoso. Tipo, a gente não tem muitos alimentos, né, pro cérebro, que a gente conhece. Então, sim, ele pode ajudar muito nessa questão. Reconfiguração neural. E ele tem essa inteligência, né? Tipo, ele não tem só o efeito, ele tem a inteligência, ele ajuda o corpo a fazer isso. Ele ensina, ele mostra o caminho, né? Ele é um fungo. É um fungo, São do reino fungo, Aí... É porque na Terra a gente tem, né? A gente tem as plantas mágicas, tem os fungos mágicos, tem cactos mágicos, tem animais mágicos, né? O próprio cambô é um animal mágico. Então... Mas é isso, assim, ele vem desidratadinho, as pessoas comem. É bem gostosinho. E... Essa é uma medicina muito especial, tá? Estamos entre deuses aqui, então vamos consagrar, vamos ter esse momento muito mágico. Mas no final das contas é para ser uma coisa também simples, né? Porque às vezes a gente quer fazer uma coisa muito alegórica, vamos fazer aqui nossa, o Lollapalooza aqui. Mas... cara. Mas assim, a grande consagração que eu posso dizer, se vocês puderem consagrar com alguém da família de vocês, sabe? Tipo, tomar um pouco de cogumelo com teu pai, com a tua mãe, com a tua avó, sentar numa mesa e conversar. Tipo, isso pra mim é a grande consagração, sabe? É essa comunhão em família, esse amor, essa troca, essa coisa simples. Tipo, não tem muito segredo, né? E é pra gente ter esse momento agora, um momento simples, tipo, leve, gostoso, fluido. Zion, tem interação medicamentosa ou com álcool? Eles têm mais interação medicamentosa com os medicamentos psiquiátricos, certo? Antidepressivo, ansiolítico. É como se os medicamentos psiquiátricos vão para cá e os psicodélicos vão para lá, né? O medicamento psiquiátrico, ele tá muito na questão do bloqueio, né? De você bloquear sintomas. Então, ele bloqueia a sinapse, ele bloqueia a recaptação de serotonina, bloqueia. Então, assim, a maioria da medicina hoje é muito bloqueio. E o cogumelo é o contrário, ele é fluxo, né? Então, ele quer que as sinapses fluam. Então, se você mistura uma coisa que bloqueia com outra que flui, pode dar muito problema, né? Mas, assim, geralmente em doses mais baixas, o pessoal geralmente mistura até. Então, tem gente que às vezes está querendo sair do antidepressivo, começa a tomar a cápsula de cogumelo, toma os dois juntos, mas é mais perigoso se você toma em cerimônia, né? Toma uma dosagem mais alta, começa a ficar mais perigoso. Mas interação medicamentosa é mais com antidepressivos. E mais outra coisa que você perguntou. Álcool. Dá pra misturar com álcool, inclusive tem várias poções com álcool, né, que a gente faz, que dá pra fazer, várias poções com álcool, só que em doses mais baixas, tá? Tipo assim, eles não, se você estiver tomando muito álcool e você tomar cogumelo, vai ser difícil. E se você estiver tomando um pouquinho dos dois, é tranquilo, dá pra manter até, sabe? Mas se você começa a tomar mais cogumelo, você nem quer mais beber álcool. Teu corpo fecha pro álcool, você fala, não quero. Então, assim, até dá... Hã? Mas até parece que o corpo fica meio aversivo, assim, também. Fica meio tipo, cara, não quero mais, não quero álcool, sei lá. Então, assim,
em doses mais baixas com álcool até dá pra misturar, com vinho e tal, alguma cerveja, mas não ficar muito embriagado. Foi falado da depressão. E quando a pessoa tem o contrário da depressão, que chamam de transtorno bipolar, que dá a alta, que a pessoa sai fora. Eu gosto até de brincar que o universo é bipolar, né? Tudo é bipolar, o átomo é bipolar também, né? Então, tem muita coisa que eu sou contra desses diagnósticos, né? A própria questão da depressão, do TDAH, se você for analisar bem a fundo, é bem diferente, né, do que o nome fala. Mas, dessa questão da mania, a pessoa tá muito intensa, né? A pessoa tá muito... Sim. Eu não concordo muito com isso, mas ele já tá mais alterado. Eles têm a... É bom tomar ou não se deveria tomar nesse momento? Então, dá pra tomar sim, porque eles têm uma propriedade que o pessoal chama de adaptógeno, que é essa questão de adaptabilidade. Então, ele é um harmonizador. Tá? Então, ele não é um intensificador, ele não vai deixar as coisas mais intensas, ele ajuda a harmonizar. Então, eu vejo o cogumelo como se fosse um engenheiro, sabe? Você chama um engenheiro na sua mente, ele vai entrar dentro da sua mente e vai falar, ó, ali tá quebrado, ali vamos arrumar, sabe? Então, ele ajuda a botar ordem, então ele vai harmonizar. Então, às vezes tá muito intenso, vamos abaixar, tá muito baixo, vamos subir, né? Então, ele ajuda a regular o sistema nervoso. Então, ele pode ajudar sim, tanto com questões mais intensas ou mais baixas, assim. É isso, gente. Muito especial, muito legal. Muito obrigado por estarem aqui, ouvindo. E a gente vai misturar ali direto já? Vai ter algum... Você falou que é melhor consagrar com ele gelado, assim? Ou... Vocês vão esquentar esse cacau? Mas daí altera alguma coisa na força? Não. É só, tipo, não ficar fervendo muito o cogumelo, mas se vocês quiserem esquentar um pouco, tipo, dar uma esquentada, acho que vale a pena. É verdade essa história que o chá de cogumelo pode ficar próximo? Então, é que, assim, eu acho que o principal problema do chá de cogumelo é a dosagem, entendeu? Porque se você for pegar as histórias... Se você for pegar as histórias, é tudo umas histórias geralmente de 20 anos atrás, que ninguém conhecia a medicina, aí era um monte de piazada doida na chácara, aí ela se enchia de cogumelo, fazia um caldeirão de chá e tomava lá e ficava todo mundo super doido. Mas eu acho que o problema não era o chá, o problema era a dosagem, entendeu? Eles nem sabiam quanto que eles estavam tomando. Eles enchiam a panela lá e tomavam um copão, entendeu? Tem que respeitar. Então assim, não tinha alquimia máxima da dose ali, sabe? Então assim, o chá não é pra ser mais tóxico. Acho que é a dose mesmo. Eu ouvi essa história de que o chá pode ficar tóxico se passar do ponto. Por isso que tem gente que não volta. Então, eu acho que essa questão do não volta é muito da dose, entendeu? Da predisposição também. Do Da predisposição, porque tem gente que tem surto de qualquer coisa. O ser humano tem surto, né? O cérebro humano, ele... O que a gente estuda, né, na psicologia é que quando a pessoa ela tem a predisposição para surto psicótico, os psicodélicos eles antecipam. Então, Sim. um surto que a pessoa teria, às vezes, na terceira idade, Sim. ela antecipa o momento. Sim, ela pode ter essa predisposição, dessa hiperativação ali, sim. Mas... Eu sou psicólogo também, na verdade, né? Sou psicólogo também. Só que eu acho que depende, entendeu? Porque eu posso tratar também a esquizofrenia, eu posso tratar esses surtos com a medicina. Só que Esquizofrenia? eu acho. Cogumelo? Em microdosagem, eu acho que sim. Inclusive o amanita dá pra tratar a Tem esquizofrenia. especialização no Brasil de Dá. terapia assistida de cogumelo, mas existem certos quadros que eu acho que o jeito que a medicina trabalha, porque ela é muito expansora, né? Então, um quadro de uma pessoa que está com esquizofrenia, ela já está num estado fora da casinha. Então, o amanita, que é o cogumelo do Mário, ele tem magia dos sonhos, né? Cogumelo dos sonhos. Então, ele consegue acalmar o sistema nervoso. Ele consegue adormecer os neurônios, sabe? Então, ele, por exemplo, dá para tratar a esquizofrenia, que é uma pessoa que está com os neurônios hiper conectados, hiperativados, hiper paranoicos, né? E daí eu preciso acalmar esses neurônios, né? Então, talvez um cubensis realmente pode ser muito intenso para esse cara. Mas se for um CBD, uma cannabis que acalma, ou uma amanita que acalma, sabe? Então, dá. Mas depende da dose, como é feito e tal, da pessoa, depende muito, né? Posso dar uma pergunta? Claro. Então, para dosagem das cerimônias dos alquimistas, eles podem encomendar com você, por exemplo, vai atender 20 pessoas na cerimônia. Então, pegar em torno de 10 gramas, seria já dar um brilho para as pessoas já sentirem
aquilo que eu falei a nível de dosagem. O cacau, ele ajuda a dar uma potencializada, né? Aqui o PEC que a gente falou lá, uma dosagem de cerimônia é de 2 a 3 gramas. Aqui a gente vai consagrar cerca de 1 grama por pessoa, tá? Então assim, de 0,8 a 1,2 é uma dosagem legal para fazer cacau melo, né? Claro que depende de quem que tá participando do cacau melo, se é um pessoal mais experiente, que já conhece, sabe navegar mais, ou um pessoal mais iniciático. Mas assim, também a gente não pode ir com uma dosagem muito baixa, porque às vezes a pessoa não sente nada, né? E ainda mais a pessoa que nunca tomou. A gente fica com mais medo, né? Mas às vezes, geralmente a pessoa que nunca tomou são mais resistentes, né? Quanto mais idade a gente tem e menos psicodélicos a gente consumiu, a nossa cabeça vai ficando mais rígida, mais rígida. Então, assim, às vezes a pessoa não sente, se você for com uma dosagem muito baixa. Então, o indicado é um 0,8, 1,2 por pessoa. Dá super para encomendar e fazer outros trabalhos, gente. Então, eu posso usar esse copo ou esses copos estão sujos? Tem o limpo?